Hoje o canal Dricamar vai falar sobre um assunto sério, triste, mas importantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. E para falar sobre esse tema, nossa convidada de hoje é Samara Ribeiro. Então, sem muito perca de tempo, bora lá? Ai. Bom, gente, é prazer. Eu me chamo Samara. Eu já atuo no enfrentamento à violência contra a mulher há aproximadamente 3 anos. Já fiz parte do projeto Justiça de Saia, né, que é uma iniciativa de uma promotora de justiça chamada Gabriela Mansur. E fiquei sabendo, né, que vocês são aqui da região de Taboão, de Embu. Eu sou moradora aqui de Taboão da Serra também, desde que eu nasci. E é uma honra para mim compartilhar esse momento com vocês. Espero que seja de grande aproveitamento aí para todos. Samara, fala Vamos um pouquinho lá. de como que está a situação da violência doméstica aqui na nossa região. Bom, durante o período de quarentena, os índices de violência, né, contra a mulher doméstica, violência doméstica principalmente, eles infelizmente, né, tiveram um aumento aí significativo por conta do isolamento social, né, uma vez que nós, sendo impedidos de transitar livremente por aí, principalmente no período de março até maio, em que a quarentena estava sendo seguida com um pouco mais de rigidez, a partir do momento que a gente é impedido de transitar livremente, de ter a nossa rotina da maneira que sempre foi estabelecida, isso afeta a nossa vida particular. E quando a gente fala de um cenário, de uma casa, de um casal, de um relacionamento que tem marcas de violência, né? Quando nós falamos da violência doméstica, essa situação, né, de baixo trânsito de pessoas, de modificação da forma como nós iremos nos locomover ao longo da cidade, a alteração de como os serviços essenciais eles são prestados, isso traz para a gente um resultado na prática que não é nem um pouco legal, né? Não é nem um pouco bacana, e além de não ser legal, além de não ser um assunto fácil, gostoso de falar, por mais que nós sempre tentemos abordar de uma maneira mais leve, descontraída, para trazer informação e trazer ferramentas mesmo para que nós como população entendamos quais são os pontos em que nos permite, que faz com que a sociedade ainda tenha altos índices de violência contra a mulher, a gente precisa falar sobre esse assunto, né? Não tem como deixar ele para lá. Aqui no município de Taboão da Serra, principalmente, nós não temos não temos tido, né? Não tem havido nenhum feminicídio há aproximadamente 3 anos, né? Um pouco mais de 3 anos. E isso é muito bacana e é fruto de uma política de conscientização da população. Porque quando nós promovemos serviços para conscientizar as pessoas, quando nós promovemos ações de conscientização, tudo isso vai trazer frutos positivos. E esses frutos positivos acabam, né, acarretando na queda da violência, na queda do índice de feminicídio. Taboão da Serra, que há anos atrás foi cenário de um crime brutal e hediondo contra uma mulher, o júri dela durou cerca de 19 horas. Quando a gente consegue prestar um serviço para a população, contando com a participação efetiva dessa população, porque as mulheres têm que denunciar e os homens têm que ser instruídos sobre o que no relacionamento pode acabar ocasionando uma agressão, um abuso sexual, né, até a morte dessa mulher. Quando a gente consegue unificar esses esforços, os resultados são extremamente positivos. É isso, por enquanto é isso. Pode continuar, Adriana. Você falou que aqui no Taboão você não tem há 3 anos nenhum feminicídio. Você tem alguma informação sobre a região, assim, mais ampla, tipo Embu ou algumas cidades próximas? Olha,
Aqui nessa região, né, que seria o nosso ABC, que é Embu, Itapecerica, Taboão da Serra, nós temos tido, né, com um apoio aí do governo do estado, né, do Ministério Público, da polícia, né, é uma união de esforços, né, dos órgãos de segurança pública, para que a gente consiga executar campanhas de conscientização. Então, as campanhas de conscientização, elas acontecem da mesma forma, né, nos 3 municípios, Embu, Itapecerica e Taboão, que é através da divulgação do Disque 180, para que quando a mulher ela tiver em alguma situação de risco iminente, tendo a sua vida colocada em risco, para que ela procure os serviços da Polícia Militar, né, que é um 190, ou o Disque 180, que é um canal aí que funciona 24 horas do dia pela proteção dos direitos e da integridade física das mulheres e das crianças, né, dos filhos, que sempre acabam sendo envolvidos aí nesse contexto de violência. Então, esses serviços de conscientização, eles acontecem da mesma forma nos 3 municípios, né? São através da divulgação dos canais, da criação de espaços para que as mulheres possam denunciar os crimes quando elas sofrerem, e da criação, né, de novos espaços, e também da desconstrução de um pensamento do imaginário social que acaba naturalizando a violência contra a mulher, né? E os nossos índices de feminicídio na região como um todo diminuíram. Eu não posso afirmar com certeza, eu tô dando uma pesquisadinha aqui para vocês, de Embu. Itapecerica eu sei que zerou, e Taboão zerou, né, porque é onde eu atuo aqui na rede. Nós temos um espaço para receber a mulher que passa por alguma situação de violência, seja ela física, emocional, psicológica, sexual, e tudo isso dá bons frutos, porque a partir do momento em que as mulheres começam a denunciar, há uma mudança da maneira que a sociedade vai enfrentar esse problema, há uma mudança até no imaginário do próprio autor da violência, que vai pensar 2 vezes, né, antes de agredir, porque ele sabe que ele pode e irá ser punido pelo que ele fizer. Ô, Samara, a gente que trabalha principalmente com jovens, né, com adolescente, e a gente escuta muito assim, mas ele não bateu nela. Violência é só quando bate? Não, eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre os tipos de violência que existem, né? Nós temos a violência física, que é a mais comum, como a Adriana disse aqui agora, né? A gente pensa assim, violência é quando a mulher tá apanhando, né? Quando ela levou um murro, o nariz sangrou, quebrou um dente, deixou um olho roxo. Não é só isso que é violência. Isso é violência também. Então, nós temos a violência física, que são as vias de fato, empurrão, puxão de cabelo, arranhão, qualquer ação do parceiro que deixe marcas no seu corpo, te bater com outros objetos, com coisas dentro do travesseiro, violência física. Nós temos a violência psicológica, que traz um dano físico para essa mulher, mas que é perpetuado através de ofensas, xingamentos. Ele começa a humilhar essa mulher, ele começa a criticar tudo que ela faz, nada nunca está bom, e a partir do momento em que ele vai conseguindo convencer a mulher de que ela de fato não tem nenhum valor, não tem nenhuma serventia, isso acaba trazendo para essa mulher danos que interferem na saúde física, como síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade. Então, a violência psicológica, ela é uma das mais cruéis, das mais cruéis ao meu ver. Isso é uma visão particular minha, e eu tenho essa visão porque ela não deixa nenhuma marca evidente, né? Existem vários fatores ao longo da nossa vida que podem acabar ocasionando depressão, ansiedade, transtorno do pânico, e quando é o relacionamento amoroso dessa pessoa que está causando isso nela, ela se sente num beco sem saída,
Porque muitas vezes esse agressor, ele, perante a sociedade, ele é uma excelente pessoa. Ele é um ótimo pai, ele é um ótimo amigo, ele é um ótimo vizinho, entende? Ele não faz escândalo, ele nunca arrumou confusão com ninguém. Só que quando a gente entra dentro da vida desse casal e começa a investigar e começa a perceber algumas situações, a gente consegue ver que o buraco é um pouquinho mais embaixo. E que ele, às vezes, ele é responsável por minguar a vida dessa mulher de dentro para fora. E além da violência física e da violência psicológica, nós temos a violência sexual, né? Muitas vezes nós não sabemos que nós, assim, enquanto sociedade, né? Nós todos, a mulher que está casada não entende que ela não pode ser forçada a ter uma relação sexual. Ela não pode ser forçada a deixar de tomar um método contraceptivo, um anticoncepcional, ela não pode ser obrigada a ter relações sexuais sem preservativo, né? E todas essas situações que às vezes são muito corriqueiras, às vezes a mulher só fala assim, ele insistiu tanto que eu deixei. Você não deixou, você foi coagida a ter uma relação sexual. Isso é uma das formas de violência contra a mulher, inclusive isso é crime, né? E nós não falamos a respeito disso abertamente, não se falou por muito tempo. Hoje em dia a gente busca trazer isso para o diálogo da população, porque é uma conversa que a gente tem com um colega no bar, com uma colega da faculdade, com uma amiga de infância, com um amigo do primo, do vizinho, e às vezes a pessoa está passando por aquilo, está cometendo uma coisa que ela nem sabe que ela não pode fazer com outra pessoa. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que as coisas não foram discutidas por muito tempo, mas a gente não pode permitir que seja para sempre assim, né? E temos que falar disso. A violência sexual em casos de matrimônio é um dos maiores tabus, sempre foi considerado um dos maiores tabus, e é uma coisa muito importante a ser discutida. Outro tipo de violência, a violência moral, que é quando eu acuso de traição, eu exponho fotos íntimas na internet, porque quando eu tinha um relacionamento com aquela pessoa, ela me mandou os nudes, os famosos nudes, né? Os nudes estão em alta agora. Eu recebi um nude, aí acabou o relacionamento, eu não superei, então eu expus para os meus colegas de faculdade, eu expus para outras pessoas do convívio dela, no ambiente de trabalho, ou num site pornográfico, eu vendia as fotos dela nua, e isso traz uma carga de violência emocional, né? Psicológica, e também acarreta na violência moral, que é tudo aquilo que é feito para atingir a imagem da mulher, para que a gente modifique a visão que as outras pessoas têm daquela mulher. E aí eu vou jogar baixo, eu vou expor ela como a errada da situação para sempre, eu vou falar mal dela para a família dela, eu não vou deixar ela em paz, eu não vou sair, né, de perto, vou estar sempre cercando, enfim. E é muito importante a gente falar dos tipos de violência, porque como a Adriana disse no início, não é só o tapa na cara, né? Não é só o puxão de cabelo, não é só o soco que é violência. Existe todo um contexto que vai fazendo mal àquela mulher e fazendo com que ela deixe de existir aos poucos. Ela se sente sozinha, se sente abandonada, se sente reclusa, ela está presa naquilo, porque é o amor da vida dela, né? Ela se apaixonou por aquela pessoa que está fazendo isso com ela. Então, é o pai dos filhos dela, é o cara que ela gosta, que ela sempre quis estar junto. Como assim ele pode ser um monstro? E, na verdade, ele não é um monstro, né? Ele é apenas um homem que está cometendo algumas violências. É por isso que é muito importante a gente ter sobriedade para falar disso de maneira direta e tranquila e leve. Até porque também a gente tem que pensar, né? Às vezes até o ato, assim, muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falar assim, mas ele não me deixou ir na casa da minha mãe, ele começa... Isso também é um tipo de violência, né? Quando a pessoa começa de frequentar a sua família ou seus amigos, porque ninguém... Exato. Perfeito você ter falado disso, porque se configura muito assim quando a gente fala do início, né? O início do relacionamento abusivo, que é o relacionamento que tem algumas ou várias dessas características que nós estamos discutindo aqui agora, ele é assim, ele
Ele não começa na agressividade total, na proibição total. Então as coisas vão ficando muito corriqueiras, né? Então, tem aquela amiga da namorada, que elas são inseparáveis, e aí essa amiga, uma delas começa a namorar. Se essa menina que começou a namorar, ela tá num relacionamento abusivo, esse companheiro vai começar a botar defeito nessa amiga. Fala, não, mas ela é muito saidinha, ela é muito dada, né? Não, olha como ela se comporta. Ela não é gente do seu nível. Eu acho que você não tinha mais que andar com ela. A mulher apaixonada no começo do relacionamento faz o quê? Cede. Então ela começa até a duvidar de si, fala, nossa, mas ela sempre foi tão legal comigo. Bom, mas ele quer o meu bem, porque é tudo isso, né? Tudo isso mascarado de não, mas eu quero o seu bem. Eu quero que você, né, viva feliz, viva plena, né? Não quero você andando com gente que não seja do seu nível. E aí isso começa a se expandir. Então antes era apenas a amiga que não prestava. E aí passa a ser a mãe. Não, mas a sua mãe dá pitaco demais da nossa vida. Como assim tudo a sua mãe quer se meter? Como assim tudo a sua mãe sabe mais que a gente? Quem sabe mais? A sua mãe ou a gente que está aqui dentro do relacionamento? E aí isso passa para as tias. Não, eu nunca fui com a cara dessa sua tia, eu acho ela falsa, eu acho elas... Tudo isso para quê? Para tirar da vítima, da mulher no caso, né? Não vítima, da mulher, a rede de apoio primária dela, porque quando nós falamos de serviços de enfrentamento e combate à violência contra a mulher, nós temos as delegacias das mulheres, da mulher, que servem para denúncia. Mas nós temos também vários outros dispositivos que funcionam como uma rede de apoio, né? Se a mulher for até o centro de referência, ela pode conseguir passar num psicólogo, ela pode conseguir cuidar da própria saúde, e aí ela ingressa em outro programa e consegue um emprego, vai conseguindo ter a autonomia dela. Então, quando a gente fala de rede de apoio de serviços públicos, existe toda uma estrutura, mas a mulher, ela também tem que ter a própria rede de apoio, que serve para que ela desabafe e para que ela também seja apoio de alguém que venha a precisar, de um amigo que venha a precisar. E o foco do relacionamento abusivo é justamente esse, é desmantelar essa rede, né? Afastar a mulher de todas as pessoas com que ela poderia se queixar e falar a respeito, né? Olha, tá acontecendo isso, ele não me deixa sair sem ele, eu não posso mais usar as roupas que eu gostava de usar, eu falava com a fulana, agora eu não posso mais conversar com a fulana, né? Nem na casa da minha mãe ele deixa eu vir. É disso que o homem que comete a violência contra a mulher, nesses níveis mais elevados, tem medo. Porque a partir do momento que ela começa a desabafar e que ela tira de dentro dela tudo que ela está vivendo, a máscara dele perante a sociedade de homem perfeito vai cair uma hora. E é por isso que é tão necessário tirar essa pessoa da vida que ela sempre teve, né? É como se fosse um sequestro mesmo. Só que entre aspas, né? Não é literalmente um sequestro. Quase um sequestro permitido. Exatamente, quase um sequestro permitido, né? A gente que fala, não, te encontro hoje sim para tomar uma cervejinha. Aí vai tomar uma cervejinha, termina, né, quase sequestrada. E, assim, a gente vai estar falando aqui, depois muitas pessoas vão estar vendo. O que essas pessoas podem fazer? Aonde elas, você já citou aí a Delegacia da Mulher, alguns telefonemas, mas aonde as pessoas podem procurar realmente ajuda? Olha, quando a mulher ela já está numa situação em que ela está correndo riscos, né? Ela já está sofrendo a violência doméstica. Eu sei de uma vizinha, por exemplo, aqui vamos falar de uma maneira hipotética. Eu sei de uma vizinha minha que ela está apanhando do marido. E eu ouço o marido bater nela. Quando eu, Samara, estou diante de uma situação em que uma mulher está sendo agredida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender se eu devo ou não devo me meter diretamente. Porque às vezes dá para você se meter diretamente, afastar e falar, não, calma, não, né? O que está acontecendo? Às vezes não dá. Às vezes, se você se intrometer, você vai
causar ainda mais sofrimento para aquela mulher, você vai colocar ela numa situação de risco ainda maior e você também se coloca em risco. Então, quando a gente fala assim, mete a colher, é para se intrometer. Às vezes dá para ir diretamente, às vezes não dá. Quando não dá, nós temos que ligar imediatamente para a polícia, 190. Denunciar o crime, pedir urgência, né? Ser até um pouco exagerado ao comunicar este crime. Porque a violência contra a mulher, ela não é falta de caráter. Ela não é gênio forte, ela não é loucura. Violência contra a mulher é crime, né? E nós temos que levar isso para o sistema de justiça, porque por mais que nós tenhamos aí críticas e nós saibamos, né, de todas as falhas que compõem o sistema de justiça brasileiro, a gente não pode deixar de levar isso para esse sistema, porque senão a gente não está cobrando do Estado uma ação, né? E nós também não estamos nem cobrando e nem avisando ao Estado, ó, tá acontecendo aqui. Não é comigo, mas está acontecendo com a pessoa que mora aqui do meu lado. Então, quando a gente se encontra ou em situação de violência, ou tem uma pessoa próxima, um colega de trabalho, uma amiga de infância, enfim, um colega de faculdade, um colega de escola, que está passando por uma situação de violência, a gente tem que incentivar essa pessoa a denunciar ao máximo. Para efetuar essas denúncias, nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos as varas de violência doméstica do Ministério Público Estadual, né? E isso tem no estado de São Paulo inteiro, basicamente. Aqui na capital é muito forte, né? É o GVID, que é um núcleo especial de enfrentamento à violência doméstica, um setor dentro do próprio Ministério Público, onde os promotores de justiça vão fazer a defesa dessa vítima. E ela precisa levar isso para o Ministério Público, ela precisa levar isso para a delegacia, ela precisa levar isso para uma amiga, e é por isso que é importante o trabalho de conscientização e de divulgação desses lugares, porque às vezes nós não estamos sendo as vítimas, mas nós iremos salvar uma pessoa que está sendo vítima. E a partir do momento que eu procuro o Ministério Público, eu vou na delegacia, eu vou no centro de referência da mulher, eu procuro ajuda de alguma pessoa próxima de mim, eu dei o primeiro passo para sair da violência. E é um caminho longo, sabe? É um caminho solitário, muitas vezes, é árduo, é difícil. Por isso que a gente vê as mulheres tantas vezes voltando com os companheiros que agridem, que batem, porque é difícil você se livrar de um relacionamento abusivo, você conseguir sair de um relacionamento abusivo. Mas tem saída da violência com certeza. Sobre um assunto sério, triste, mas importantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. E para falar sobre esse tema, nossa convidada de hoje é Samara Ribeiro. Então, sem muito perca de tempo, bora lá?